atuação da política internacional numa semana em que, como não podia deixar de ser, vamos falar sobre a morte do presidente da Tanzânia, Magufuli, perspectivas das relações entre Moçambique e Tanzânia. Como todos nós sabemos, Moçambique e Tanzânia têm relações históricas bastante antigas, muitíssimo boas e que tiveram também, ou pelo menos tiveram influência no processo de independência de Moçambique. A partir de 2015, com a exceção do presidente Magufuli, essas relações, apesar de terem sido sempre boas, começaram a ter os seus primeiros desaires e isso também afetou as relações entre os dois países e sobre isso falaremos agora no momento em que estamos de luto e também a chorar a morte do presidente Magufuli. O segundo tema tem a ver com a designação de grupos terroristas por parte do Departamento de Estado norte-americano e também do anúncio do treinamento às forças navais de Moçambique. Para fazer esta discussão temos dois convidados a quem agradeço pela presença e pela primeira vez agradeço a presença do Dr. Berno Kuchens, ele é docente e também pesquisador na Universidade Joaquim Chissano. Dr. Berno, bem-vindo ao Política Internacional, boa noite. Muito obrigado. Boa noite, Dr. Muirazek. Dr. Muirazek, que já é da casa, boa noite, seja bem-vindo. Obrigado, boa noite. Vamos começar com o Dr. Berno Kuchens, é um grande conhecedor das relações interafricanas, das relações africanas, e a primeira questão que a gente faz agora é o que é que significa esta morte do presidente John Magufuli para as relações entre Moçambique e Tanzânia. Estas relações que sempre foram conhecidas por serem extremamente boas, mas que nos últimos anos começaram a ser alvo de algum questionamento em alguns foras, não só acadêmicos, mas também até em alguns foras internacionais. Muito boa noite aos telespectadores. Na verdade, temos que primeiro lamentarmos a partida do dirigente tanzaniano, presidente em exercício, não é? É muito doloroso perder um dirigente em exercício, como foi o caso do presidente John Magufuli, e nós também tivemos aqui a perca trágica do presidente Samora Machel e sabemos, portanto, quais são os contornos que, portanto, esta interrupção da vida de um dirigente em exercício traz consigo. Portanto, a partida do presidente John Magufuli, já no início do seu segundo mandato na presidência da Tanzânia, tanto certamente que vai ter grande influência nas relações entre Moçambique e Tanzânia e, naturalmente, Tanzânia e o resto do mundo. Mas que tipo de implicações, principalmente em relação a Moçambique? Nós sabemos que nos últimos anos a questão da delimitação de fronteira correu bem entre os dois países, apesar de não ter havido. Sabemos que também nos últimos anos havia uma reunião muito regular entre os dois países que passou a não ser regular, na verdade. Sabemos que tem a questão dos grupos terroristas, mas também tem a questão do gás, e todas estas questões nos últimos 5 anos foram questões de grande incógnita nas relações entre Moçambique e Tanzânia, e parece que havia uma posição um pouco diferente em relação a Moçambique. A questão é o que nós podemos esperar com esta morte? Uma continuação desta intransigência, uma continuação destas relações que ainda não estão muito claras, ou eventualmente um efeito dinamizador nas relações entre os dois países? Eu acredito que haverá um efeito dinamizador, não é? Apesar de estarmos aqui a falar de uma morte, mas nos últimos tempos a política externa tanzaniana era pouco previsível. Era pouco previsível por causa mesmo da última palavra do presidente Magufuli. Portanto, nós estamos habituados a uma linha da política externa tanzaniana bastante coerente, não é? Uma política externa alinhada com os seus parceiros da África Austral, não é? Nós sabemos que em relação a Moçambique essa cooperação vem desde os tempos da luta armada. Depois da independência nós encontramos uma cooperação quase informal a nível dos chefes do Estado, através da linha da frente, não é? E que eles catapultaram, portanto,
os países, os seus estados para uma aliança ao nível da SADCC, onde o inimigo principal era o apartheid, e depois, portanto, da queda do apartheid, não é? Nós encontramos a existência da SADC, onde, portanto, há esta necessidade de os países da África Austral juntarem-se aos seus esforços. Agora, o presidente Magufuli, é verdade que ele era apologista de soluções africanos para problemas africanos, e até diria mais, portanto, quanto ao seu próprio país, ele dizia, portanto, que a solução dos problemas da Tanzânia estavam principalmente no próprio país. Então, eu acho que numa primeira fase havemos de assistir uma maior abertura da Tanzânia em relação aos outros países, não é? da região, não é? E outros países africanos e do mundo, porque o presidente Magufuli governou e ele estava isolado, não é? Ele tinha se isolado dos outros líderes, não é? Podemos aqui recordar-nos que os presidentes tanzanianos quase que na sua primeira viagem vinham a Moçambique e vice-versa. Então, isto não aconteceu. Não é? Em relação a Moçambique. Em relação a Moçambique, mas o presidente moçambicano foi para lá e eu acredito que num fórum diplomático, nessa altura também aproveita-se fazer o convite ao seu homólogo para uma visita de retribuição. Portanto, a governação do Magufuli era, portanto, caracterizada por este ostracismo dele pessoal, portanto ele não participava em foras internacionais. Mas eu acredito que esta mudança, não é? Esta mudança ocasionada pela morte do presidente Magufuli, nós encontraremos mudanças ao nível da política externa, ao nível da abordagem econômica e, pronto, ao nível mesmo da abordagem social, porque no próprio país, portanto, há muitos debates em torno da condição da política social do presidente Magufuli. Muito obrigado, doutor. Doutor Murazek, faria a mesma questão. Como é que vê a questão da morte do presidente Magufuli? Uma morte prematura, sim, mas uma morte que, ao mesmo tempo que é bastante lamentada e chorada dentro da Tanzânia, ao mesmo tempo que também é, de certa forma, também lamentada a nível das lideranças, há um segmento populacional, há um segmento até de académicos e de intelectuais que acreditam que, eventualmente, esta morte pode mudar um pouco a visão que a Tanzânia foi transmitindo, que é um pouco o que o doutor estava aqui a dizer, uma liderança caracterizada por algum nível de ostracismo e de alguma, como é que diria, um nacionalismo exacerbado, diria assim. Como é que vê estas relações, como é que vê a morte e como é que vê este período de transição? É preciso lembrar que a vice-presidente pertence ao mesmo partido, eventualmente partir de alguma destas visões, mas o que é que nós podemos esperar da Tanzânia a partir de agora? Bom, deixem-me começar também por me associar a todos aqueles que endereçam as condolências ao povo tanzaniano pela morte precoce e inesperada do seu presidente, quando exatamente estava a começar o seu segundo mandato. Agora, em relação a esta morte, nós podemos olhar para o significado disto, para a relação da Tanzânia com Moçambique ou com o resto do mundo. A análise que podemos fazer pode olhar para duas dimensões, digo isso porque, de facto, pode haver uma maior abertura, pode haver um rompimento daquilo que foi a política externa da Tanzânia durante a governação de Magufuli. A Tanzânia acostumou o mundo por ser um país solidário em relação a causas coletivas, a causas internacionais, daí justificar-se aquela dimensão que o Dr. Conchinho trazia, de ter apoiado muitos movimentos de libertação em África, incluindo em Moçambique, a gênese
da Frente de Libertação de Moçambique vem da Tanzânia, e foi a partir dali que muitas operações de levar à libertação de Moçambique foram programadas, planificadas, e isto seguiu-se depois da independência de Moçambique, e os países da região, quando se uniram para lutar contra o apartheid. Então, é um país que tradicionalmente, eu não sei se o conceito de internacionalista pode ser usado nisto, mas é um país que sempre foi solidário e, eventualmente, teoricamente falando, colocou sempre o interesse internacional, muitas vezes à frente, eventualmente, do interesse nacional. E a ascensão de Magufuli quebra esta tradição da política externa da Tanzânia, quando Magufuli começa a fazer aquilo que, por exemplo, Donald Trump fazia nos Estados Unidos, quando dizia América primeiro. E Magufuli traz esta dimensão de olhar para a Tanzânia primeiro, o tal nacionalismo, e olhar para os problemas, está mais preocupado em resolver os problemas locais, os problemas internos do mês, e não necessariamente para as questões de nível Considerando internacional. a natureza das relações internacionais, era legítima a posição de Magufuli, ou seja, havia um interesse supremo tanzaniano a defender, e ele estava disposto a defender, não obstante as grandes relações, por exemplo, as expectativas que, por exemplo, os moçambicanos, inclusive até Moçambique, tinha em relação a esta relação, que não eram efetivamente correspondidas, porque ele estava no... Como é que nós analisamos isto, considerando que os Estados têm este direito de olhar para o seu próprio interesse muito mais do que o interesse nacionalista, solidário que sempre caracterizou a Tanzânia? Até porque em alguns foros se dizia, o próprio Magufuli dizia que um pouco deste internacionalismo, um pouco desta expansão tanzaniana fez com que Tanzânia se mantivesse nos níveis anteriores de desenvolvimento, e que com este fechar de fronteiras ganhou uma nova visão. Há quem diga que hoje, por causa da posição da Tanzânia, hoje temos um país de renda média, temos alguma melhoria no índice de direitos humanos, de desenvolvimento humano, e etc, etc. Como é que se vê, como é que se faz esse balanço entre o interesse coletivo da região, do mundo, e o interesse próprio da própria Tanzânia? É complicado responder esta questão, e depende muito de quem está na governação. Depende da visão, da posição de quem está na governação, de tal modo que vai depender da visão da nova presidente, se vai seguir, por exemplo, as pegadas de Magufuli. Não nos esqueçamos que ela é vice-presidente de Magufuli desde 2015. Este é o segundo mandato que ela é um vice-presidente, mas vamos chegar lá sobre a atual presidente. Mas esta questão do interesse nacional, favorecer o interesse nacional e internacional, vai depender de quem está à frente dos destinos do país e da análise da situação que faz sobre o que é que deve ser priorizado. Em relações internacionais, no geral, é normal. É normal que tenhamos uma liderança que olhe mais para os interesses nacionais e distancie-se um pouco daquilo que considera que não favorece o interesse nacional, e, eventualmente, quando vai para o tal, a ideia da solidariedade, do internacionalismo, olhar para os aspectos específicos que podem satisfazer o interesse nacional, da mesma forma que há de haver algumas lideranças que é o velho debate entre o unilateralismo, quer fazer as coisas sozinho ou quer fazer com todos. Então, é algo natural em relações internacionais. Agora, o que é estranho na Tanzânia, eventualmente, é que o passado, no passado a Tanzânia sempre mostrou esta dimensão de ser mais solidária em relação aos problemas comuns e coletivos, principalmente da região da África Austral, e com este presidente ter visto esta ruptura. Aliás, dentro do partido governante na Tanzânia, há uma espécie de alas por causa desta quebra que Magufuli trouxe. Há aqueles mais tradicionalistas que acreditam que a Tanzânia devia seguir aquela linha do passado, e há este grupo de seguidores, vamos assim dizer, de Magufuli, que acham que deve haver esse rompimento. Então, vamos ver o que vai acontecer com a nova presidente da Tanzânia, que
olhando para o futuro, com esta nova presidente, que há de estar lá até 2025, e é cedo para dizermos se ela vai abrir-se mais ou vai continuar a fechar-se como era Magufuli. Doutor Cochencha, em relação a esta dúvida se vai ou não fechar-se, a minha questão é do conhecimento geral que a sociedade tanzaniana está literalmente dividida, cerca de metade, 45 a 55% está de acordo com as políticas de Magufuli, se revê nestas políticas, até porque elas surtiram um efeito a nível de desenvolvimento do país, mas há uma franja significativa, em cerca de 45%, que não está de acordo e que, eventualmente, também possa aproveitar a oportunidade para fazer um forcing e, eventualmente, pensar numa mudança neste momento. Quais são as opções que tem, por exemplo, a presidente da Tanzânia neste momento? E eu queria que esta análise fosse feita considerando que nós temos interesses claros em ter uma relação bastante dinâmica com a Tanzânia por causa da questão do extremismo violento no norte do país. Sim, de facto é real, não é? Esta leitura da divisão no seio da sociedade tanzaniana, mas olhando mesmo para as relações entre Tanzânia e Moçambique, há muitos aspectos a rever e que são bastante bons, não é? Por exemplo, podíamos fazer aqui uma questão, não é? Será que o presidente Magufuli estaria de acordo em se construir uma ponte no rio Rovuma? Porque, na verdade, Moçambique e Tanzânia partilham muita coisa em comum. Desde a língua... Exatamente. Então, mesmo em aspectos político-militares, não é? Nós podemos voltar aos tempos de Idi Amin, não é? Em que forças moçambicanas, não é? Foram intervir diretamente, não é? Na guerra de invasão de Idi Amin, não é? Portanto, estes são assuntos que, a dado momento, não devem ser, portanto, levados de ânimo leve e serem esquecidos. Por isso que Moçambique, a dado momento, nós os moçambicanos temos acompanhado com muita apreensão, não é? A falta de proatividade, não é? Do governo tanzaniano no combate do terrorismo no norte de Moçambique. Portanto, há muita lentidão, há muito pouca... E essa lentidão não pode estar relacionada com falta de interesse? Na verdade, não é falta de interesse, portanto, a forma, não é? A forma mesmo da condução da política externa tanzaniana, não é? Que eventualmente não tem como prioridade. Aqui já se disse, não é? Eventualmente, primeiro, se analisa até que ponto esta situação nos afeta. Então, se não nos afeta, bom, nós não vamos também estar na linha da frente, não é? Como o Dr. Moirazek aqui muito bem adiantou, não é? Portanto, uma política à semelhança do ex-presidente norte-americano, de que Tanzânia primeiro. Não é nada mau isto, mas nós, os africanos, temos os nossos vetores de existência, não é? A irmandade, a fraternidade, a solidariedade. Então, não podemos abandonar, portanto, esses vetores de cooperação ao nível dos países africanos, não é? Nenhum país africano, portanto, se isola, não é? E diz que não, primeiro nós vamos resolver os nossos problemas. É verdade que tem havido esse tipo de tendências ao nível dos países africanos muito bem situados, também não são muitos, né? Eu até posso citar que é um caso de Marrocos, né? Que se vê mais próximo da União Europeia do que de África. Então, mas são muito poucos os países nesse sentido. Então, eu acredito que no contexto desta divisão entre as políticas boas de Magufuli, uma ruptura, não sei o quê, nós vamos ver que, na verdade, aliás, eu vou trazer aqui algo que, portanto, é importante nesta abordagem, porque
nós verificamos aqui uma análise que tende a classificar muito bem a política de Magufuli, porque na recuperação econômica, do PIB, não é? Do produto interno bruto, não é? Em África nós temos o problema do fluxo ilícito de capitais. Doutor Cruxentes, vamos voltar a esta ideia deste... estancou, em parte, esta problemática. No seu país. Nós vamos voltar brevemente para o intervalo. Vamos agora a um brevíssimo intervalo e voltamos na segunda parte, onde continuaremos a analisar a situação da morte do presidente Magufuli na Tanzânia e seu impacto nas relações com Moçambique, e também voltaremos a falar do segundo tema, que tem a ver com a designação de grupos terroristas em Moçambique por parte do governo norte-americano e também o seu significado no anúncio da ajuda que foi feita ao Exército Naval. Até já, voltamos. Voltamos à segunda parte do Política Internacional, em que analisamos o impacto da política do presidente Magufuli na Tanzânia e também nesta dualidade de critérios para definir e avaliar o impacto que este isolacionismo teve na Tanzânia. O doutor dizia que havia uma diferença entre o fluxo ilícito de capitais e também o crescimento do produto interno bruto na Tanzânia, e gostaríamos que voltasse a esta análise. Sim, obrigado. Portanto, é um tema um pouco mais complexo, mas na minha modesta opinião, não é? O controlo, não é? O controlo de entradas e saídas de capitais em Tanzânia, portanto, possibilitou um investimento a áreas que praticamente eram relegadas ao segundo plano, não é? Portanto, nós podemos muito bem afirmar que a bandeira de governação do presidente Magufuli foi a luta contra a corrupção em todas as vertentes, e isso possibilitou mesmo a captação, não é, de capitais para o desenvolvimento interno, até ao ponto de se perceber de que não era necessário o investimento internacional, o que na verdade não é possível, não é? Portanto, mas que era possível diminuir. Era possível diminuir por causa de ter se estancado, portanto, esta saída ilícita de capitais na República da Tanzânia, na República Unida da Tanzânia. Portanto, Dudu Murazek, nós já vimos aqui, temos uma nova presidente, ela pertence ao Chama Pinduzi, ao mesmo partido do presidente Magufuli. Ela foi a vice-presidente desde 2015. Nós temos expectativas de melhoria das relações, já tínhamos um embaixador designado, já tínhamos alguns primeiros movimentos nas relações e também na troca de informações entre os militares. A partir de agora, o que é que nós podemos esperar deste país? O que é que nós podemos esperar das relações entre os dois países, principalmente porque temos desenvolvimentos a nível do Norte? Esta é uma última questão para fecharmos este tema. Bom, o que esperar? Vamos esperar a análise que a nova Presidente vai fazer e o rumo que ela vai decidir. Que rumo é que acha que ela vai seguir, considerando que ela foi o braço direito do antigo Presidente nos últimos anos? É assim, a priori é fácil dizermos que ela vai continuar com o rumo que estava a ser seguido por Magufuli, porque ela foi vice-presidente de Magufuli no primeiro mandato, estava a continuar. Então, olhando por esta lógica, poderíamos dizer que havemos de ver uma continuação daquilo que eram as políticas que estavam a ser implementadas na altura, durante a governação de Magufuli, ainda que ela possa dar alguns retoques para dar um cunho mais pessoal a estas políticas. Então, esta é a análise mais óbvia que nós podemos fazer, mas
Cada líder é um líder e ela pode nos surpreender, fazer exatamente o contrário. Por exemplo, Magufuli era contrário, por exemplo, a falar-se de Covid-19, nós sabemos Que é uma grande preocupação. que é uma grande preocupação mundial, que entretanto na Tanzânia Magufuli sempre relegou isso para segundo plano, considerando que nem sequer havia problema de Covid e outros. Mas, como eu dizia, ela pode também querer, ou pode ser que ao longo deste tempo, como vice-presidente, ela não pode ser que ela não tenha se pronunciado contra as políticas do coisa, como chama? Do seu antecessor. Do seu antecessor, porque numa capoeira só o galo é que, acho que é assim como se diz, aquele provérbio. Ele era o presidente, ele é que manda, então o comando que ele dava era o último. Agora, o que eu acho que vai acontecer é que esta senhora vai fazer uma análise entre o que ela quer para o futuro. Por exemplo, eventualmente ela pode querer vir a concorrer em 2025 e ainda tem uns 4 anos que vai ficar com o presidente. Então, ela vai ter que fazer um jogo, olhando para as desavenças que existem dentro do seu partido. Nós sabemos que o partido está fraturado por causa dos tradicionalistas e destes novos. Então, ela vai ter que fazer um jogo de pesar entre as suas ambições, por exemplo, se ela quiser, por exemplo, concorrer para a presidência, e olhar para o quê? Para as minhas ambições, o que é que vale mais? O que vale mais é continuar com as políticas do meu antecessor ou fazer uma quebra e seguir um rumo independente. Agora, idealmente, para Moçambique, para aquela dimensão coletiva, da ação coletiva, por exemplo, ao nível da SADC, é de facto haver uma mudança na abordagem que a nova Presidente vai dar aos problemas que são comuns, que entretanto o Magufuli relegava para o segundo plano. Esta mudança vai facilitar, por exemplo, na relação com Moçambique, haver maior comunicação, haver uma resposta mais rápida, por exemplo, no combate à insurgência armada em Cabo Delgado. Isto é o ideal, mas o mundo não funciona em função do ideal, funciona em função do quê? Daquilo que os líderes da análise que eles vão fazer entre custo-benefício, ou, nesse caso da senhora Presidente, ou de continuar com as políticas de Magufuli, ou de voltar-se para dentro. Então, é um jogo que ela vai ter que fazer e vamos esperar e ver. Como eu disse, idealmente, se eu estiver a falar como moçambicano, não necessariamente como analista, eu diria que é melhor que ela mude de rumo, que é para as relações com Moçambique melhorarem e haver maior apoio para o combate à insurgência armada. Aí eu estou a falar como quem? Como moçambicano, mas como analista eu diria que vamos esperar e ver o que vai acontecer na análise que ela vai fazer e seja qual for o rumo, analiticamente falando, temos que olhar para a questão de o peso que ela vai dar entre custo, benefício, ou de manutenção das políticas de Magufuli, ou de rompimento com o passado, neste caso, das políticas de Magufuli. Vamos a um segundo tema que tem a ver com a designação de grupos terroristas e anúncio de treinamento. Nós, desde que começou a insurgência em Cabo Delgado, até o primeiro ano, pelo menos até finais do primeiro ano, não tínhamos uma ideia clara de quem era o grupo que atuava em Cabo Delgado. O primeiro nome que se deu é dos Al-Shabaabs. Esta designação foi criando, até que começamos a ter os primeiros relatos de algum nível de reivindicação a nível internacional, por parte do grupo do ISIS internacional, mas nada realmente feito, nenhuma reivindicação feita a nível interno. Na semana passada tivemos as primeiras declarações dos Estados Unidos, que são uma potência, são pessoas que trabalham, é um Estado que trabalha muito na área de terrorismo, que designou o grupo que atua em Moçambique como um ramo do ISIS internacional, que não só se ramificou em Moçambique, mas também na República Democrática do Congo, tendo assim considerado que estávamos perante o terrorismo internacional. E a primeira questão que eu vou fazer aqui é, em termos práticos, o que é que significa esse desdobramento norte-americano? Nós temos o terrorismo há mais de 3 anos. O que é que significa este desdobramento e esta nomenclatura que se deu ao grupo que atua em Moçambique? Doutor Cochenche. Obrigado. Portanto, este tema bastante sensível neste momento para o povo moçambicano, porque, na verdade, o que nós queremos são soluções. O posicionamento do Departamento do Estado norte-americano
traz, portanto, mais ar, não é? Mais oxigênio naquilo que são os esforços de Moçambique no combate ao terrorismo. É sabido, não é? É sabido, e isso é irrefutável, que o terrorismo só pode ser combatido com a cooperação internacional. Esse relatório é fruto, portanto, de trabalhos de inteligência ao nível americano, portanto, nós temos as nossas limitações e isso é bem-vindo, não é, para os esforços do governo moçambicano. Nós sabemos que, além da designação, pronto, os nomes talvez serão esses que hão de vingar, não é? Porque pela natureza dos grupos terroristas, eles nunca dizem o que são, o que pretendem, não é? Portanto, é diferente, talvez, de alguns movimentos de libertação, não é? Que dizem, nós temos isto e o nosso objetivo é aquele. Então, nós fomos atrás sempre dos grupos terroristas. O que são? O que querem? De onde vêm? Quem são? Então, houve aqui muitos estudos para se poder descobrir quem de facto são. Então, aqui o governo americano adianta com esta designação que possivelmente irá vingar, não é? Nesta questão da designação dos grupos, ISIS Moçambique, não é? E a evolução destas designações, portanto, nós próprios aqui em Moçambique acompanhamos, não é? Existiam designações oficiais que, a dado momento, pronto, foram perdendo a sua relevância. Al-Shabaab, Al-Ansuna e etc, etc. Sim, e terminamos agora pela definição, né, do governo moçambicano de grupos terroristas, mas oficialmente nós ouvíamos o governo a falar de malfeitores, não é? Insurgentes e terroristas. Agora, quem são? Não é? Mas uma coisa é certa, portanto, nós sabemos que praticamente estamos perante um extremismo islâmico, e este relatório do governo norte-americano vai significar, portanto, um grande passo na medida em que o controlo das finanças, o controlo dos grupos, da comunicação, não é? Poderá, portanto, possibilitar um avanço, não é? No terreno das forças de defesa e segurança. Dr. Muirezek, uma semana depois do anúncio das designações, tivemos também um segundo anúncio muito a seguir, segundo a qual uma força especializada norte-americana estava a treinar um ramo do Exército Naval em Moçambique. E a questão que eu faço é, o que é que nós podemos esperar nos próximos tempos? Uma maior relação com o Exército norte-americano, um maior número de treinamentos, eventualmente Exército em terra em Moçambique? Até que ponto estas preocupações são reais, são possíveis, ou é só um processo normal que coincidiu também com uma série de pedidos que Moçambique fez, não só do apelo internacional que Moçambique foi fazendo, não só fazendo, mas também recebendo sinais de várias partes do mundo de que os países estavam dispostos a apoiar estes esforços moçambicanos de combate ao terrorismo? Bom, deixe-me responder. E porquê os Estados Unidos, no meio de tantos parceiros? Mas deixe-me começar por responder dizendo o seguinte, começando pela designação dos grupos que estão a atuar em Cabo Delgado, porque esta designação de grupos que estão a atuar em Cabo Delgado como Estado Islâmico do Iraque e do Levante, Moçambique, aconteceu na mesma altura que também fizeram a mesma designação para um grupo que atua na República Democrática do Congo. Do Congo. Eu olho para esta designação em duas dimensões. Uma boa, outra não muito boa. Não diria muito boa. Temos um cenário... Não boa. Não boa. Dois cenários aqui. A designação, olhando para a dimensão boa, de facto é que
ao designar este tipo de grupos, ou ao designar o grupo que está a atuar em Cabo Delgado como terrorista, com aquele nome, os Estados Unidos estão a dizer que vão ter um maior engajamento, vão oferecer mais apoio. Aliás, este treinamento que está a acontecer das forças de defesa em Cabo Delgado, da Marinha em Cabo Delgado, resulta exatamente desta designação, porque uma vez designado há um conjunto de processos que são levados a cabo para apoiar os países. Então, é a dimensão boa no sentido de que, eventualmente, Moçambique vai ter maior apoio. E esse maior apoio, uma das coisas que fazem quando se designam um determinado grupo como terrorista, é que fecham as torneiras de financiamento, entre aspas, deste grupo. Então, os ativos que, eventualmente, pessoas que sejam suspeitas de estar mancomunadas, assim, vamos dizer, ou ligadas ao tal grupo, não têm acesso ao sistema financeiro controlado pelos Estados Unidos da América. O único porém nisso é que muito do que acontece ali é dinheiro na mão. Então, quer dizer, é bom sim, vai tentar fechar essas torneiras, mas é difícil controlar essa parte do que o dinheiro circula. Mas ele circula vindo de algum lugar. Exatamente. Então, há esta coisa boa no sentido de que haverá maior controle, haverá sanções até a indivíduos ou empresas que possam pretender fazer negócios com individualidades ou entidades que sejam suspeitas de estar ligadas com os tais, a rede terrorista. Então, isto é bom. É bom também porque haverá maior apoio. E um dos apoios é este que estamos a ver com o envio desta equipa de advisors, não sei se são assessores ou consultores, não sei como se chama, militares, que vão apoiar as forças de defesa e segurança em Cabo Delgado. E a parte má? E repare, quando disse, porque não são só os Estados Unidos que estão a apoiar as forças, Moçambique está a tentar capitalizar a cooperação com vários parceiros. Mas a questão é, neste momento, para treinamento desta força, porque os Estados Unidos? E em relação a esta informação de que Moçambique está a capitalizar com vários parceiros, a minha questão é, isto é bom no sentido de que vai dividindo o mal por todos ou tendo muitos interesses ou muitos estados com interesses que eventualmente possam juntar-se para combater o terrorismo, ou o ideal seria que escolhesse um parceiro e se engajasse com esse parceiro para combater o terrorismo. Qual é a melhor estratégia? Mas continua sempre a questão de porque os Estados Unidos, nós também ouvimos ofertas também da Índia, em algum momento tivemos da Rússia, tivemos até da União Europeia. Porque para este treinamento, que é um pouco mais militar, técnico, temos os Estados Unidos? Ou, eventualmente, os Estados Unidos fizeram um pouco mais puseram este apoio ou este trabalho on spot, diferentemente dos outros parceiros. Como é que nós vemos isto? Como diz o doutor, esta é uma situação sensível e eu não conheço os meandros de como é que isso aconteceu até chegar ao ponto de serem os Estados Unidos a fazer aquele apoio, aquele treinamento específico. Mas o que eu acredito é que Moçambique está a trabalhar com vários parceiros, seja Estados Unidos, União Europeia, a França, a Rússia. Eu penso que está a trabalhar com vários. Agora, não tenho resposta do porquê naquele específico daquele treinamento serem os Estados Unidos. Mas perguntavas qual é a parte, como eu dizia, havia duas partes nisto. E já falei um pouco sobre a parte boa. A outra parte que eu considero má é que este tipo de anúncios leva a publicitação de que os norte-americanos vão se envolver cada vez mais naquele problema, podem levar a isso, é que vão se envolver cada vez mais naquele problema, e nós, das leituras que temos feito e dos grupos que muitas vezes têm surgido, têm tido como maior alvo, maior inimigo, quem? Os Estados Unidos. Nós estamos a dizer que esta publicitação pode fazer com que os grupos terroristas se organizem melhor para ter... Se este grupo, repara, este grupo por muito tempo nunca deu a cara, nunca ninguém deu a cara de dizer que somos nós. Por muitas vezes houve um forcing dos insurgentes para dizer que nós somos o Estado Islâmico, de não sei que, sem sequer o tal Estado Islâmico ter assumido,
Esta ligação. Esta ligação com o grupo, e agora já foi oficializado que existe a ligação, e pelo que se diz, pelas investigações que foram feitas, há tal ligação, mas o meu receio é que também isto possa significar uma maior apetência destes outros grupos, quer dizer, maior envolvimento dos Estados Unidos ou de outros, pode poder vir a significar também maior envolvimento dessas redes terroristas, dizendo que ali também é então, há estes dois lados, haverá um lado bom, mas também, como analista, não posso deixar de fazer referência que isso pode significar, não é automático, por um lado, as nossas forças de defesa e segurança vão ter treinamento, vão ter apoio logístico, técnico, militar, para terem maior, vamos assim dizer, capacidade para combater a insurgência, mas também a publicitação pode significar um maior envolvimento dos tais Estados Islâmicos nas suas operações ou no apoio aos insurgentes que atuam. Aliás, por causa da designação de grupo terrorista, há uma outra dimensão que eu não trouxe. Este tipo de designações também tem um efeito negativo de poder dificultar até o próprio, como chama, a própria providenciação da ajuda, da assistência humanitária, por exemplo, às pessoas que estão afetadas, porque as organizações que, por exemplo, providenciam ajuda, por causa destas coisas, como chama, eu dizia, das torneiras que vão ser fechadas, podem ter receio, por exemplo, de colaborar com uma ou outra organização, porque há o receio de que este ou aquele está envolvido com o grupo. Então, tem várias dimensões da análise que nós podemos apresentar para quando acontece uma designação desta natureza, mas que é bom que o apoio apareça para as forças de defesa e segurança, não há dúvidas em torno disso. Uma última questão desta segunda parte tem a ver com o facto de que há mais ou menos 6 meses que a situação em Cabo Delgado está não necessariamente controlada, mas muito mais estável. Um dos indicadores que demonstra essa estabilidade é o número de deslocados que chegam a fugir eventualmente de ataques dentro das áreas onde há maior instabilidade. E estas declarações, essas designações, inclusive esta informação de maior apoio às forças de defesa e segurança em determinados setores, vem no momento em que há um entendimento generalizado de que a situação estava literalmente ou mais ou menos controlada. O que isto significa? Em termos de timing, mas também em termos do que nós esperamos nos próximos tempos. Nós já não temos relatos de ataques terroristas, inclusive nos últimos tempos, algo inédito, temos visto muito mais reportagens. Recentemente vimos um grupo de jornalistas, inclusive jornalistas internacionais, o que não era muito comum, demonstrando que já há algum nível de controle de alguns setores, e quando temos estes novos desenvolvimentos que nos fazem acreditar que eventualmente a situação pode piorar nos próximos tempos, como dizia, num cenário mau. A minha questão é, o que significa em termos de timing termos estas designações no momento em que já tínhamos algum nível de estabilidade da situação em Cabo Delgado? Bom, nós não somos especialistas de assuntos militares, mas podemos perceber que estamos neste momento na contraofensiva, não é? Houve, portanto, um momento em que os terroristas encontraram um terreno de fácil penetração, porque Moçambique vive um momento de paz, tanto mais que o próprio exército já criou, não é, um comando para serviços cívicos, porque a guerra não é, portanto, a prioridade do exército moçambicano, das forças de defesa e segurança neste momento. Eu, portanto, desenhando um gráfico hipotético, iria dizer que, portanto, atingiu-se uma fase em que, de facto, os terroristas, não é, lograram o maior sucesso na perspectiva deles, porque para nós, portanto, foi uma desgraça, mas este tempo permitiu, de facto,
ao governo moçambicano, às forças de defesa e segurança, estudarem no terreno o que é que de facto está a acontecer, que tipo de apoios precisamos, não é? É verdade que alguns costumam querer colher os louros para si, mas nós sabemos que, portanto, esta guerra não se ganha só, não é, no campo de batalha. Portanto, é necessário ajuda humanitária, não é? É necessária a frente diplomática e a logística para os militares. Então, possivelmente tenhamos levado muito tempo a chegar a certas conclusões, mas as forças de defesa e segurança que tinham se posicionado para um momento de paz e desenvolvimento do país, agora, mais uma vez, portanto, são forças que estão empolgadas, não é? Depois de um conhecimento profundo do terreno e do inimigo, portanto, já sabem onde pisar e por que pisar, não é? E nós sabemos muito bem que isso tem sido visto, que, portanto, os terroristas misturam-se com a população, não é? E muitas das vezes esta foi uma das dificuldades da intervenção das forças de defesa e segurança. Dali, portanto, houve uma necessidade de se estudar a melhor estratégia para que, a dado momento, não se contasse no seio dos mortos mulheres, crianças, efetivamente civis. 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 Dr. Muirezek, muito rapidamente, como é que olha para esta questão do timing? Já não temos muito mais tempo. Por não ter muito mais tempo, vou dizer o seguinte: em termos de timing, eu acho que este é o problema do processo de tomar decisão e como é que ele ocorre. Quero acreditar que as investigações já estavam a ser feitas já há bastante tempo, mas a partir do momento que de facto houve as constatações até chegar o momento da decisão, às vezes acontece a decisão ocorrer num momento, entre aspas, impróprio. E vou lembrar uma situação embaraçosa até para os Estados Unidos, que até a entrada do século XXI, já não me lembro em que ano exatamente, não sei se foi 2008 ou 2009, Nelson Mandela continuava na lista de grupos terroristas. Nelson Mandela, que saiu da prisão no início da década de 90. De 90, liderou o processo de transição e tem todo o reconhecimento a nível internacional, mas não sei se foi por lapso, se foi por esquecimento, não se removeu o homem da lista de pessoas que são terroristas. Então eu olho para o timing, já que, para não desenvolver mais, porque o tempo não nos ajuda, olho para o timing desta tomada de decisão, que coincide, quer dizer, faz um anúncio aparentemente contraproducente, no sentido de que se olharmos naquela dimensão de que as forças de defesa e segurança moçambicanas já estavam mais ou menos a controlar a situação. E vem isto, eu acho que tem a ver com o processo de tomar decisão, como é que isto ocorre e pronto, o exemplo para eu dar, sem dar mais detalhes, é lembrarmos que Nelson Mandela continuava terrorista em pleno século XXI, depois de tudo que nós sabemos sobre Nelson Mandela. Muito obrigada, Dr. Muirezek, muito obrigada também ao Dr. Kuchenchi. Termina assim o nosso Política Internacional numa semana em que analisamos a morte do presidente tanzaniano John Magufuli e também o impacto que este terá nas relações entre Moçambique e Tanzânia. Analisamos também as designações norte-americanas relativamente aos grupos que atuam no norte do país e também o seu impacto, o impacto dos novos desenvolvimentos relativamente ao treinamento de grupos navais. Agradecemos a sua atenção, agradecemos também a sua audiência e nos vemos daqui a mais 7 dias. Até lá!